Olá, eu sou o Cão Gabriel do sétimo ano e vou falar um pouco sobre a floresta boreal. A taiga recebe também o nome de floresta boreal ou floresta coníferas, de um bioma localizado no hemisfério norte do planeta em países como Estados Unidos, Canadá e Rússia. É uma vegetação típica do clima frio com elevado grau de adaptabilidade climática. Esse bioma é conhecido como homogeneidade das suas espécies vegetais. As árvores da taiga possuem troncos grossos e folhas finas e pontiagudas. Já os animais típicos desse bioma estão adaptados ao clima frio. Além disso, é comum a ocorrência de precipitações de neve, características de regiões temperadas. Essas condições climáticas resultam em um solo pobre e raso. A taiga é frequentemente confundida com a tundra. Porém, tundra não há espécies vegetais de grande porte como a taiga. As árvores da taiga possuem grande tamanho e estrutura, sendo comumente empregadas nas indústrias, razão pela qual o bioma apresenta elevados índices de degradação ambiental. A maior floresta do mundo é a taiga siberiana, ou floresta boreal, situada num maciço florestal, quase 3 vezes maior que a Amazônia, constituído de 24 milhões de quilômetros quadrados. Características da taiga. Localização. A taiga também é chamada de floresta de coníferas, ou floresta boreal, e está localizada na posição latitudinal intermediária do planeta Terra. Dessa maneira, está disposta em regiões de clima temperado nos continentes da América, Europa e Ásia. Essa formação vegetal está presente somente no hemisfério norte. As formações da taiga estão situadas nos países norte-americanos, Estados Unidos e Canadá e nas porções central boreal da Europa. E também no norte da Ásia e em países como Rússia. A vegetação da taiga. A taiga é um tipo de vegetação florestado por árvores de grande porte. A vegetação rasteira é incipiente de uma que a extensa cobertura vegetal das árvores maiores impede a chegada da radiação solar no solo, dificultando o crescimento de plantas rasteiras. É uma cobertura vegetal extremamente homogênea, com baixa diversidade de espécies vegetais. Em razão de questões biogeográficas, as espécies vegetais da taiga são típicas de clima frio. Dessa maneira, apresentam estrutura como caules grossos que protegem as estruturas vegetais das baixas temperaturas, e também folhas aciculifoliadas, que impede a acumulação de neve na sua superfície. Além disso, as espécies da taiga, em maioria, não perdem folha. As folhas durante o inverno não perdem as folhas durante o inverno. O fator que contribui para a resistência da planta em condições climáticas adversas. A vegetação da taiga é extremamente uniforme, formada por árvores altas e que apresentam o formato de cone. O potencial de estocagem ou sequestro de CO2, conhecido como dióxido de carbono, destas plantas não se compara ao potencial das espécies tropicais. O solo do bioma, no entanto, tem um enorme potencial de sequestro, o que torna a floresta boreal o maior reservatório de CO2 do mundo. A flora da taiga. As plantas possuem um elevado grau de adaptabilidade climática, sendo espécies altamente resistentes ao clima frio, inclusive com constantes precipitações de neve. Sua flora é homogênea
e composta por espécies de grande porte, com caules grossos e folhas afiadas, e geralmente copas com formato de cone. Na taiga predominam espécies de vegetais do grupo gimnospermas. As principais espécies de plantas encontradas na taiga são pinheiros, cedros, nogueiras, faias e bétulas. Fauna da taiga. A fauna da taiga apresenta vários mecanismos de sobrevivência. Há climas frios com hibernação. Além disso, é muito comum o movimento migratório de aves, por exemplo, buscam refúgio em regiões mais quentes durante o inverno rigoroso da taiga. Os animais da taiga também são adaptados ao clima mais seco da região, e o verão é comumente a estação com maior disponibilidade de alimento para os animais. Em razão da elevação das temperaturas e ocorrência de chuvas, os animais típicos da taiga são renas, alces, ursos pardos, linces e o solo da taiga. O solo da taiga é variado, mas, no geral, é bastante raso e pobre em nutrientes. Além disso, apresenta uma coloração esbranquiçada, apesar do grande acúmulo de matéria orgânica proveniente das árvores que compõem esse bioma. Na taiga, há uma pequena incidência de luz solar no solo, e em razão da extensa cobertura vegetal formada pelo topo das árvores. Dessa maneira, o processo biológicos do solo local são características de influência, por exemplo, na dificuldade de desenvolvimento de plantas de pequeno porte, que são quase inexistentes na taiga. No mais, o solo da taiga apresenta baixa fertilidade, sendo necessária a adição de agroquímicos para o seu aproveitamento na agrícola. O clima na taiga. A taiga está situada na zona climática temperada do planeta. O seu clima é predominante frio, com variações com o subpolar. Dessa maneira, as temperaturas negativas são comuns. Já as temperaturas máximas ocorrem no verão e em valores médios de 20 graus Celsius, valor considerado elevado para o bioma. No inverno, os dias da taiga são curtos e grandes volumes de precipitações de neve. No verão, predominam dias longos com ocorrência de chuvas. A taiga apresenta uma grande variação de temperatura diária, chamada de amplitude térmica, principalmente nas estações de transição, degradação e conservação da taiga. A taiga é um bioma muito explorado pelas atividades humanas, e a formação florestal oferece uma grande quantidade de madeira, em razão da presença de árvores de grande porte. Como os troncos grossos e muito resistentes, sendo assim, a degradação da taiga está voltada principalmente para a atividade madeireira. Em suas árvores são utilizados para a construção de moradias móveis e objetos diversos. Além disso, apresentam grande utilização na indústria de papel e celulose. Nas últimas décadas, diferentes projetos nos países boreais têm buscado fomentar políticas de preservação da taiga. São exemplos dessas ações: criação de reserva natural, a criação de reservas naturais, o incentivo de reflorestamento,
o emprego de técnicas de manejo florestal e o desenvolvimento de ecoturismo. E esse foi meu trabalho de ciências, da professora Glaze, 7º ano, Colégio Beda, Cauã Gabriel. Eu agradeço vocês que viram o vídeo até aqui. Obrigado por se inscrever no canal, dê um like e depois comentem aí no fonte que eu peguei. mundoeducação.uol.com.br/geografia/taiga.htm